Deixado no altar por sua glamurosa noiva, Wyatt Lawson se refugia na solidão, até que Emma Hayes, sua dedicada empregada na fazenda, discretamente ajuda a juntar os pedaços. Mas quando a mulher que lhe quebrou o coração retorna, determinada a reconquistá-lo, Wyatt precisa decidir. Perseguir um passado que o deixou destruído ou abraçar o amor que esteve lá o tempo todo. Antes de mergulharmos na história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. A pequena cidade de Riverdale fervilhava de emoção. Hoje era o dia do casamento de Wyatt Lawson, o solteiro mais cobiçado em 3 condados. Sua fazenda familiar, Lawson Acres, se estendia por quilômetros em todas as direções. Um testemunho de 4 gerações de trabalho árduo e investimentos inteligentes. Aos 42 anos, Wyatt havia transformado a modesta propriedade familiar em um império, com equipamentos de última geração, cavalos premiados e os campos mais produtivos do estado. Mas, apesar de todo o seu sucesso, a vida pessoal de Wyatt sempre ficou em segundo plano, até Victoria Winters chegar à cidade. Filha de um rico empresário da cidade grande, ela havia invadido sua vida como uma tempestade de verão, toda cabelo loiro e roupas de grife. Após um namoro relâmpago de 6 meses, Wyatt pediu sua mão em casamento, e Victoria disse sim. Agora, de pé no altar da igreja comunitária de Riverdale, Wyatt ajustou sua gravata pela 10ª vez e olhou para o relógio. Ela está atrasada, murmurou para seu padrinho, seu amigo de infância, Tom. Noivas sempre se atrasam, respondeu Tom com um tapinha reconfortante no ombro de Wyatt. É tradição, mas à medida que os minutos passavam, os murmúrios da igreja lotada ficavam mais altos. 30 minutos de atraso se tornaram 45, e o sorriso confiante de Wyatt começou a vacilar. Finalmente, a dama de honra de Victoria irrompeu pelas portas, o rosto pálido. Ela foi embora, anunciou ela, sua voz ecoando na igreja, subitamente silenciosa. Victoria deixou um bilhete, ela não pode continuar. A igreja explodiu em suspiros e cochichos. Wyatt ficou paralisado, o sangue drenando de seu rosto. Isso não podia estar acontecendo. Não com ele, não hoje. O que diz o bilhete? Exigiu ele, sua voz quase incontrolável. A dama de honra hesitou, então entregou-lhe um pedaço de papel dobrado. As mãos de Wyatt tremeram ao abri-lo. Sinto muito, mas não posso me casar com você. Você é um bom homem, mas essa vida, a fazenda, a cidade pequena, tudo isso não é para mim. Pensei que conseguiria me adaptar, mas não consigo. Eu mereço mais do que ser enterrada no interior, e você merece alguém que ame essa vida tanto quanto você. Por favor, não tente me encontrar. Wyatt amassou o bilhete em seu punho, seu rosto uma máscara de choque e humilhação. 200 pares de olhos o encaravam. Amigos, familiares, sócios comerciais, a cidade inteira, todos testemunhando sua dor de coração mais íntima. O casamento está cancelado, anunciou ele, sua voz rouca. Por favor, vão para casa. Sem dizer mais uma palavra, ele desceu o corredor e saiu da igreja, ignorando os murmúrios de simpatia e os olhares de pena que o seguiram. Entre a multidão de convidados saindo da igreja, estava Emma Hayes, embora poucos a tivessem notado. Aos 35 anos, Emma era o tipo de mulher que se fundia ao fundo, não porque não fosse bonita, mas porque nunca chamava a atenção para si mesma. Seu simples vestido azul era a coisa mais bonita que ela possuía, guardado para ocasiões especiais como esta. Emma trabalhava na Lawson Acres, cuidando dos cavalos e ajudando no que fosse necessário. Ela estava lá há quase 10 anos, desde que seu pai faleceu, e a deixou sem nada além de dívidas. Wyatt lhe dera um emprego quando ninguém mais o faria, e ao longo dos anos ela desenvolvera por ele sentimentos que iam muito além da gratidão. Não, que ele já tivesse percebido. Para Wyatt, ela era apenas a confiável Emma, a empregada da fazenda quieta que tinha jeito com cavalos, a mulher invisível que se certificava de que tudo funcionava perfeitamente, e tudo bem para ela, até Victoria aparecer. Emma observara o romance se desdobrar à distância, ouvira o anúncio do casamento com um sorriso estampado no rosto,
Até mesmo ajudara a decorar o celeiro para a festa de noivado. E agora, enquanto caminhava lentamente, de volta para sua pequena casa na beira da propriedade Lawson, sentia uma mistura confusa de emoções. Simpatia pela dor de Wyatt, um pequeno vislumbre de esperança que ela imediatamente tentou extinguir, e culpa por sentir qualquer coisa, além de tristeza, pela dor de coração dele. Não é certo sentir isso, murmurou para si mesma enquanto trocava de vestido e vestia suas roupas de trabalho. Não importava o que tivesse acontecido, os cavalos ainda precisavam de cuidados e o trabalho era a melhor distração para sentimentos complicados. Na semana seguinte, Wyatt Lawson desapareceu da vista do público. Ele se refugiara em sua extensa casa de fazenda, as persianas fechadas, as ligações sem resposta. Os boatos se espalharam pela cidade como um incêndio. Ele estava bebendo muito, havia destruído todas as evidências de Victoria em fúria, estava vendendo a fazenda e se mudando. A verdade, como Emma observou em suas tarefas diárias, era ao mesmo tempo mais simples e mais preocupante. Wyatt não era destrutivo. Ele estava ausente. Ele passava pelos dias como um fantasma, lidando mecanicamente com assuntos essenciais, mas negligenciando tudo o mais. O jardim, cuidadosamente cultivado do lado de fora de sua casa, murchava. Os cavalos que ele costumava visitar diariamente olhavam para a casa em confusão, sentindo falta da atenção de seu dono. Emma tentou compensar a falta, ficando até tarde para garantir que tudo estivesse em ordem. Ela não fez isso por pagamento extra ou reconhecimento. Fez isso porque não conseguia suportar ver qualquer coisa que Wyatt amava cair em abandono. No 8º dia após o casamento que não aconteceu, Emma se viu fazendo um ensopado de carne na cozinha de sua casa. Ela não planejou isso como algo especial, mas enquanto o rico aroma enchia sua pequena casa, ela tomou uma decisão. Colocando um pouco do ensopado em um recipiente, ela caminhou até a casa principal e o deixou na varanda. Com um bilhete simples: "Você precisa comer, Emma." Ela não esperou para ver se ele pegaria, apenas voltou para sua casa e tentou não pensar nisso. Mas na manhã seguinte, o recipiente estava na porta dela, limpo e vazio. Isso se tornou um padrão. Todas as noites, Emma deixava um pouco de comida caseira na varanda de Wyatt. Ensopado, assado, pão fresco, torta. Refeições simples e farinhas que falavam de cuidado sem invadir seu isolamento. Todas as manhãs, os recipientes vazios apareciam em sua porta. Eles nunca falaram sobre isso. Na verdade, mal se falaram durante aquelas primeiras semanas. Quando seus caminhos se cruzavam durante o dia de trabalho, Wyatt dava um aceno seco e Emma o retribuía. Mas ela percebeu que, às vezes, seus olhos demoravam um pouco mais do que o necessário em seu rosto, com um brilho de algo. Gratidão, talvez, ou simples consciência de que ela existia. Um mês após o casamento fracassado, Wyatt finalmente saiu de sua concha, mesmo que apenas parcialmente. Ele começou a se interessar mais pelas operações da fazenda novamente, realizando reuniões com seus gerentes, inspecionando os campos, verificando o gado. A mudança foi sutil, mas perceptível para todos, especialmente para Emma. Uma noite, no final do verão, enquanto o crepúsculo pintava o céu em tons de rosa e dourado, Emma estava no estábulo cuidando de uma égua prenha chamada Daisy, que vinha apresentando sinais de sofrimento. O potro não era esperado para daqui a 2 semanas, mas Emma tinha a sensação de que as coisas poderiam estar progredindo mais rápido do que o esperado. "Calma, garota", murmurou ela, acariciando o pescoço de Daisy enquanto a égua se mexia desconfortavelmente. "Vamos te deixar confortável." Ela estava tão concentrada na égua que não ouviu os passos se aproximando, até que uma voz grave falou da entrada do estábulo. "Algo está errado com a Daisy?" Emma pulou levemente, virando-se para encontrar Wyatt parado ali, sua silhueta alta, destacando-se contra a luz que diminuía lá fora. "Acho que ela pode estar entrando em trabalho de parto antes do tempo", explicou Emma, voltando-se para a égua. "Liguei para o Dr. Wilson, mas ele está em outra chamada. Ele disse que viria assim que pudesse." Wyatt aproximou-se, a preocupação gravada em seu rosto.
Daisy era uma de suas éguas favoritas, descendente de sua primeira égua, um presente de formatura do ensino médio de seu pai. Há algo que eu possa fazer? Perguntou ele, sua voz mais suave do que Emma havia ouvido em semanas. Você poderia segurar a cabeça dela, falar com ela, sugeriu Emma. Ela conhece sua voz. Wyatt assentiu e foi até a cabeça da égua, começando a murmurar palavras tranquilizadoras. Emma continuou verificando os sinais vitais de Daisy, suas mãos gentis mas confiantes. Na hora seguinte, trabalharam juntos em sincronia silenciosa. Quando o Dr. Wilson finalmente chegou, ele encontrou a situação sob controle, com Emma claramente sabendo exatamente o que estava fazendo. Parece que vocês têm isso sob controle, disse o veterinário aprovando. Vamos trazer esse potro ao mundo. O parto foi difícil, mas bem-sucedido. Quando o potro cambaleante deu seu primeiro suspiro e Daisy começou a limpar seu bebê, Wyatt e Emma recuaram, observando o milagre com expressões idênticas de admiração. Você foi incrível, disse Wyatt de repente, virando-se para olhar. Para Emma. Eu não fazia ideia que você sabia tanto sobre partos de potros. Emma corou levemente, não acostumada a elogios diretos dele. Meu pai criava cavalos quando eu era criança. Ajudava nos partos desde a adolescência. Bem, você salvou Daisy e seu potro esta noite, disse Wyatt, seus olhos realmente focando em seu rosto talvez pela primeira vez. Obrigado. Aqueles simples, palavras ditas com calor genuíno, fizeram o coração de Emma vibrar de uma forma que ela imediatamente tentou reprimir. É meu trabalho, disse ela com um pequeno encolher de ombros. Não, respondeu Wyatt pensativo. Seu trabalho terminou 3 horas atrás. Isso foi acima e além. Havia um momento de silêncio constrangedor, ambos subitamente cientes de que essa era a conversa mais longa que tiveram em anos. Eu deveria ir para casa, disse Emma finalmente. A menos que você precise de mais alguma coisa? Não, vá em frente. Você deve estar exausta. Wyatt hesitou, então acrescentou. Obrigado. E pela comida também, foi útil. Emma assentiu, incapaz de formar palavras com o nó na garganta. Lançou um último olhar para Daisy e seu potro, então saiu da baia para o ar fresco da noite, a mente a girar com a inesperada conexão daquela noite. No dia seguinte, Emma chegou aos estábulos mais cedo que o usual, ansiosa para verificar Daisy e seu potro. Para sua surpresa, Wyatt já estava lá, sentado em uma fardo de feno perto da baia, observando a mãe e o filhote. Bom dia, disse ele, levantando-se quando ela entrou. Não consegui dormir, então vim verificar eles. Como eles estão? Perguntou Emma, espiando para dentro da baia. Bem, o potro mamou 2 vezes durante a noite. Wyatt passou a mão pelos cabelos, que estavam levemente despenteados, sugerindo que ele estivera ali por horas. Eu estava pensando que deveríamos dar um nome a ele. Ah? Emma ficou surpresa. Wyatt normalmente nomeava os cavalos sozinho, frequentemente usando elementos da mitologia grega para os pura-sangues. O que você acha de milagre? Sugeriu ele. Porque foi bastante milagroso como você ajudou a trazê-lo ao mundo. Emma sentiu suas bochechas esquentarem. É um nome bonito. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, nenhum sabendo exatamente como navegar por esse novo território, mais pessoal. Você gostaria de um café? Perguntou Wyatt de repente. Fiz uma garrafa no escritório. Claro, respondeu Emma, surpresa novamente. Ela trabalhava na Lawson Acres há 10 anos e nunca tinha sido convidada para um café. Caminharam lado a lado até o pequeno escritório anexo ao estábulo principal, seus passos caindo em um ritmo natural. Lá dentro, Wyatt serviu 2 xícaras de café e entregou uma a Emma. Preto, certo? Perguntou ele. Emma piscou surpresa. Sim, como você sabia? Um sorriso leve e pesaroso tocou os lábios de Wyatt. Eu percebo as coisas. Às vezes. Ele tomou um gole de sua própria xícara, então olhou para ela por cima da borda. Eu deveria ter percebido mais. A simples admissão pairou no ar entre eles carregada de um significado que nenhum estava totalmente pronto para reconhecer. A fazenda está melhor, disse Emma, mudando de assunto.
O Campo Sul está progredindo bem. Wyatt assentiu, aceitando a mudança para um terreno mais seguro. Sim, o novo sistema de irrigação finalmente está funcionando corretamente. Eles conversaram sobre a fazenda por um tempo, confortáveis nesse terreno familiar. Ao terminarem o café, Wyatt limpou a garganta. Emma, eu estava pensando. A festa de outono está chegando em algumas semanas. Você gostaria de ir? Comigo, quero dizer. Apenas como amigos. O convite foi tão inesperado que Emma quase deixou cair. Sua xícara. Você quer ir à festa de outono comigo? Repetiu ela, certa de que havia ouvido mal. Wyatt se mexeu desconfortavelmente. Olha, eu sei que é do nada, e eu entendo se você não quiser. É só que eu fiquei sozinho naquela casa por muito tempo pensando demais. Eu preciso sair, e pensei, bem, você foi gentil comigo quando eu não merecia. O coração de Emma acelerou. Aquilo não era uma declaração de amor, nem de perto, mas era algo, uma rachadura na parede que Wyatt havia construído ao seu redor. Uma pequena abertura que permitia que ela fosse mais do que apenas a empregada invisível da fazenda. Sim, disse ela simplesmente. Eu gostaria. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Wyatt o transformou, fazendo-o parecer anos mais jovem. Ótimo, isso é ótimo. Quando Emma deixou o escritório para começar suas tarefas diárias, ela tentou controlar a esperança que borbulhava em seu peito. Era apenas a festa de outono, não uma promessa de nada mais. Wyatt estava sozinho e grato por sua gentileza. Só isso. Mas pela primeira vez em muito tempo, Emma se permitiu sonhar, um pouco, com possibilidades que havia há muito enterrado. O que nem Emma nem Wyatt sabiam era que do outro lado da cidade, na suíte luxuosa do único hotel boutique de Riverdale, Victoria Winters estava desempacotando suas malas de grife, uma expressão determinada em seu rosto impecavelmente maquiado. Você foi uma tola por deixá-lo, disse sua mãe da entrada da suíte. Victoria jogou seus cabelos loiros por cima do ombro. Eu fui uma tola por ter me afastado do jeito que eu fiz. Mas não se preocupe, mãe. Wyatt Lawson ainda é o melhor. Partido desta cidadezinha, e eu ainda pretendo pegá-lo. Depois do que você fez, o homem nem sequer fala com você. Victoria sorriu, um brilho calculista em seus olhos. Você ficaria surpresa com o que um homem perdoa quando os botões certos são pressionados. Além disso, o negócio do papai não deu certo. Precisamos do dinheiro e das conexões de Wyatt mais do que nunca. Ela foi até a janela, olhando para a cidade da qual havia fugido apenas um mês antes. Confia em mim. No Natal, eu serei a senhora. Wyatt Lawson. E ninguém se lembrará daquele pequeno contratempo no dia do casamento. À medida que o verão começava a se transformar em outono, o palco estava montado para um drama que testaria os limites do perdão, o poder da devoção silenciosa e o verdadeiro significado do amor. A festa de outono de Riverdale era uma tradição da cidade há mais de 100 anos. A cada setembro, a praça da cidade se transformava em um parque de diversões com barracas de comida, vendedores de artesanato, jogos de carnaval e uma pista de dança sob as estrelas. Marcava a transição entre o verão e o outono, uma celebração da colheita e da comunidade antes dos longos meses de inverno que se aproximavam. Emma estava na frente de seu pequeno armário, preocupada com o que vestir. Ela não comprava roupas novas há anos, colocando a maior parte de seu salário modesto em economias ou enviando-o para ajudar sua irmã mais nova na faculdade de enfermagem. Nada que ela possuía parecia certo para uma saída com Wyatt Lawson, mesmo que fosse apenas como amigos. Depois de experimentar quase tudo o que possuía, ela optou por um simples vestido até o joelho em um tom ferrugem quente que realçava os reflexos acobreados em seus cabelos castanhos. Não era chique, mas era o melhor que ela tinha. Enquanto prendia o cabelo meio preso, deixando alguns cachos soltos ao redor do rosto, Emma tentou acalmar seu coração acelerado. Não é um encontro, lembrou a si mesma no espelho. Ele só está sendo legal porque você ajudou com o potro e levou comida para ele. Não leia demais nisso. Mas, apesar de suas advertências a si mesma, uma pontada de esperança persistia em seu peito.
Às 6 horas em ponto, houve uma batida na porta de sua casinha. Emma respirou fundo, alisou seu vestido e abriu a porta para encontrar Wyatt em sua varanda, bonito em jeans escuros e uma camisa azul de botões que combinava com seus olhos. "Oi", disse ele, então parou, seus olhos absorvendo sua aparência. "Você está muito bonita, Emma." Emma sentiu suas bochechas esquentarem. "Obrigada, você também." Houve um momento de silêncio constrangedor antes de Wyatt gesticular em direção de sua caminhonete. "Vamos?" A viagem de 10 minutos até a cidade foi preenchida com conversas seguras e neutras sobre o tempo, a fazenda e o festival. Emma se viu relaxando enquanto eles conversavam, lembrando por que ela sempre achara Wyatt tão fácil de lidar. Por baixo de seu sucesso e status, ele ainda era o camponês pé no chão que amava a terra e falava com clareza. A praça da cidade já estava agitada quando chegaram. Cordas de luzes cruzavam-se acima, lançando um brilho quente sobre as festividades. O cheiro de pipoca doce, cidra de maçã e churrasco enchia o ar, misturando-se ao som de risos e uma banda local tocando em um pequeno palco. Enquanto caminhavam juntos para o festival, Emma estava profundamente consciente dos olhares e sussurros que os seguiam. Wyatt Lawson, o noivo abandonado fazendo sua primeira aparição pública desde o desastre do casamento. E com Emma Hayes, de todas as pessoas. "As pessoas estão olhando", murmurou ela. A mandíbula de Wyatt se contraiu levemente, mas então ele a surpreendeu pegando sua mão na dele. "Deixe-as. Já passei tempo suficiente me preocupando com o que esta cidade pensa." Seus dedos quentes entrelaçados com os dela enviaram uma descarga pelo corpo de Emma, mas ela tentou manter a compostura enquanto eles seguiam pela multidão. Eles pararam em barracas de comida, jogaram alguns jogos de carnaval. Wyatt ganhou um pequeno cavalo de pelúcia no jogo de argola que ele presenteou Emma com um sorriso infantil. E cumprimentaram vizinhos e amigos. Para a surpresa de Emma, Wyatt segurou sua mão na maior parte da noite, soltando-a apenas quando necessário. "Wyatt, Emma, venham se juntar a nós", chamou Tom, o melhor amigo de Wyatt, que estava sentado com sua esposa em uma das mesas de piquenique perto da pista de dança. Ao se aproximarem, Emma percebeu Tom lançando um olhar questionador a Wyatt, ao qual Wyatt respondeu com uma leve encolhida de ombros e um sorriso. "Bom ver vocês por aqui", disse Tom, batendo no ombro de Wyatt enquanto se sentavam. "É bom estar aqui fora", admitiu Wyatt. "A Emma me convenceu de que era hora." Emma piscou surpresa. Ela não havia feito tal coisa. O festival de outono tinha sido inteiramente ideia dele, mas antes que pudesse corrigi-lo, a banda começou a tocar uma música mais lenta, e Tom puxou sua esposa para a pista de dança. "Você gostaria de dançar?" Wyatt perguntou, virando-se para Emma com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Emma hesitou. "Não sou muito boa nisso." "Eu também não", Wyatt confessou com um sorriso. "Mas acho que podemos conseguir girar em círculos sem nos envergonhar muito." Com uma pequena risada, Emma assentiu e permitiu que ele a levasse para a pista de dança. A mão de Wyatt repousava levemente em sua cintura, a outra segurando a dela enquanto eles começavam a se mover ao som da música. Emma conseguia sentir os olhares curiosos dos moradores da cidade sobre eles, mas quando Wyatt a aproximou um pouco mais, todos os outros pareciam desaparecer. "Obrigado", Wyatt disse baixinho, sua respiração quente contra sua orelha. "Por quê?" "Por ter dito sim para esta noite. Pela comida que você deixou na minha varanda todos os dias. Por ter salvo a Miracle. Por me ver no meu pior momento e ainda ser gentil." Emma olhou para ele, impressionada com a sinceridade em seus olhos azuis. "Você não precisa me agradecer por isso." "Preciso sim." Sua mão apertou levemente sua cintura. "Eu tenho pensado muito sobre as pessoas da minha vida, Emma, sobre quem fica ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. A Victoria foi embora, porque não queria a vida que eu podia oferecer. Mas você tem feito parte dessa vida por anos, silenciosamente, a tornando melhor." O coração de Emma batia tão forte que ela tinha certeza de que ele devia ouvir. "Wyatt, Bom, não está aconchegante?" A voz familiar cortou o momento como uma faca. Emma sentiu Wyatt enrijecer, seu corpo ficando rígido contra o dela.
Lentamente, ambos se viraram para encarar o falante. Victoria Winters estava na beira da pista de dança, deslumbrante em um vestido de grife que parecia totalmente fora de lugar no festival da pequena cidade. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados, sua maquiagem impecável e seu sorriso afiado como uma lâmina. Olá, Wyatt, disse ela, ignorando Emma completamente. Você está bem. O rosto de Wyatt havia ficado pálido, sua mandíbula cerrada. O que você está fazendo aqui, Victoria? Eu voltei por você, é claro. Ela deu um passo mais perto, seu perfume caro pairando sobre eles. Podemos conversar? Em particular? Emma sentiu a mão de Wyatt se soltar de sua cintura. Sentiu o frio repentino do espaço entre eles quando ele deu um passo para trás. A noite mágica parecia desmoronar ao seu redor. Eu deveria ir para casa, disse ela baixinho, já recuando. Os cavalos precisam de uma verificação cedo amanhã. Emma, espere. Wyatt começou, mas Victoria já havia passado o braço pelo dele, chamando sua atenção. Apenas 5 minutos, Wyatt. É tudo o que estou pedindo. Depois do que significamos um para o outro, eu não mereço pelo menos isso? Emma não esperou para ouvir sua resposta. Com os olhos ardendo, ela se virou e se afastou rapidamente da pista de dança, do festival, da breve e bela fantasia de que Wyatt Lawson pudesse alguma vez vê-la como algo mais do que uma amiga conveniente. Emma caminhou até em casa, os 3 quilômetros passando em um borrão de dor e humilhação. Quando chegou à sua casinha, seus pés estavam cheios de bolhas por causa dos sapatos de salto alto, e suas bochechas estavam marcadas pelas lágrimas que ela não conseguira conter. Burra, murmurou para si mesma enquanto tirava os sapatos. Tão burra por achar que ele escolheria alguém como eu, quando ele poderia ter alguém como ela. Ela trocou de roupa, limpou a maquiagem do rosto e foi para a cama, embora o sono a evitasse. Cada vez que fechava os olhos, via a mão perfeitamente manicure de Victoria no braço de Wyatt, o reivindicando. Por volta da meia-noite, ela ouviu o barulho de pneus na brita do lado de fora de sua casinha. Sentando-se, ela espiou pela janela para ver a caminhonete de Wyatt em sua entrada, o motor funcionando em marcha lenta. Por um longo momento, ela o observou sentado ali, as mãos agarrando o volante, claramente debatendo se deveria ir até sua porta. Finalmente, ele engatou a marcha, e saiu dirigindo-se para a noite. Emma se deitou novamente, uma nova onda de lágrimas ameaçando. Qualquer coisa que ele quisesse dizer, ele decidiu que não valia a pena dizer depois de tudo. Na manhã seguinte, Emma chegou aos estábulos mais cedo que o habitual, esperando terminar suas tarefas antes que Wyatt aparecesse. Ela precisava de tempo para se recompor, para encontrar uma maneira de agir normalmente perto dele depois do desastre da noite anterior. Mas quando ela entrou no estábulo principal, Wyatt já estava lá, limpando a baia de Daisy, um trabalho que ele não fazia, sozinho há anos. Bom dia, disse ele, endireitando-se quando a viu. Ele parecia cansado, com sombras sob os olhos que sugeriam que ele havia dormido tão mal quanto ela. Bom dia, Emma respondeu, mantendo sua voz cuidadosamente neutra enquanto se movia para verificar Miracle. Emma, sobre a noite passada. Você não me deve nenhuma explicação. Ela interrompeu, mantendo as costas voltadas para ele enquanto examinava o potro. Foi apenas um passeio amigável, como você disse. Isso não é. Wyatt começou, mas foi interrompido pela chegada de um dos outros fazendeiros. Sr. Lawson, há uma senhora na casa principal perguntando por você. Diz que precisa falar com você imediatamente. Emma não precisava perguntar quem era a senhora. Ela manteve seu foco em Miracle, acariciando o focinho macio do potro, enquanto ele esfregava o nariz em sua mão. Diga a ela que estou ocupado, Wyatt disse firmemente. Eu tentei, senhor, mas ela disse que esperaria o tempo que for necessário. Ela está sentada na sua varanda com o que parece ser uma cesta de piquenique. Wyatt suspirou, passando uma mão pelo cabelo em frustração. Tudo bem, vou subir em 1 minuto. Quando o fazendeiro foi embora, Wyatt se virou para Emma. Isso não... Acabou, Emma. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, disse Emma, finalmente se virando para encará-lo com um sorriso forçado. Você deveria ir. A Victoria está esperando.
Algo brilhou nos olhos de Wyatt. Arrependimento, frustração ou talvez apenas resignação. Com um aceno de cabeça, ele deixou o estábulo, e Emma tentou ignorar a dor em seu peito enquanto o observava ir embora. Na semana seguinte, Emma fez o melhor que pôde para evitar Wyatt, assumindo tarefas que a mantinham longe da casa principal e dos estábulos. Ela se ofereceu para consertar as cercas nos pastos distantes, fazer entregas às fazendas vizinhas, qualquer coisa para se manter ocupada e longe dele. Mas ela não conseguia evitar de ouvir os boatos. Victoria Winters estava de volta à cidade e determinada a reconquistar Wyatt. Ela estava na casa principal todos os dias, trazendo presentes, planejando jantares elaborados, enchendo sua vida com o glamour e a emoção de que ela havia fugido um dia. Ouvi dizer que ela prometeu reformar toda a fazenda, disse um dos fazendeiros durante o almoço. Torná-la digna de um homem da estatura de Wyatt, ela diz. Ela não achava que ele era digno do seu tempo há um mês. Outro respondeu com um resmungo. O que mudou? Negócio do pai dela foi a falência, ofereceu um terceiro. De repente, o dinheiro da fazenda de Wyatt está parecendo muito atraente novamente. Emma manteve a cabeça baixa, concentrando-se em seu sanduíche, tentando não deixar transparecer como cada palavra a atingia no coração. O que você acha, Emma? O chefe vai recebê-la de volta? Emma olhou para cima e encontrou todos os olhos sobre ela. Não é meu lugar ter uma opinião sobre a vida pessoal do Sr. Lawson, disse ela uniformemente. Mas, em particular, ela temia que estivessem certos. Victoria era bonita, sofisticada, o tipo de mulher que chamava a atenção por onde passava. E apesar do que ela havia feito, ela e Wyatt tinham um passado juntos. Uma conexão com a qual Emma nunca poderia competir. Na sexta-feira à tarde, enquanto Emma estava terminando seu trabalho no pasto distante, ela viu a caminhonete de Wyatt se aproximando. Seu primeiro instinto foi encontrar uma razão para estar em outro lugar, mas ela se preparou para enfrentá-lo. Ela não poderia evitá-lo para sempre, não se quisesse manter seu emprego. A caminhonete parou ao lado dela, e Wyatt desceu, sua expressão ilegível. Você tem me evitado, disse ele sem rodeios. Emma deu de ombros, concentrando-se em enrolar a corda em suas mãos. Eu tenho estado ocupada. Ocupada demais para verificar a Miracle. Ocupada demais para pegar seus recipientes. Na minha varanda, o Jake teve que me trazer o jantar ontem porque você não estava por perto. Havia um toque de acusação em sua voz que acendeu uma chama de indignação em Emma. Eu não estava ciente de que alimentá-lo fazia parte da minha descrição de trabalho, Sr. Lawson, disse ela a formalidade deliberada. Wyatt fez uma careta com o uso de seu sobrenome. Não é. E eu não estou falando do seu trabalho, Emma. Estou falando sobre o que estava acontecendo entre nós antes da Victoria aparecer. Emma sentiu suas bochechas esquentarem. Nada estava acontecendo entre nós. Você estava sozinho e eu era conveniente. Conveniente, Wyatt repetiu com incredulidade. É isso que você pensa? O que mais seria? Emma retrucou, sua compostura finalmente se quebrando. Você nem me viu por 10 anos, Wyatt. Aí sua noiva perfeita te deixa no altar. E de repente, eu fico interessante. E no minuto em que ela mexe um dedo para você de novo, você vai embora. Isso não é justo, Wyatt protestou. Eu não fui a lugar nenhum com a Victoria. Eu tenho tentado me livrar dela a semana toda. Sério? Porque não é isso que parece da onde eu estou. Ela está na sua casa todos os dias planejando reformas, trazendo refeições sofisticadas, nenhuma das quais eu pedi. Wyatt interrompeu. Seu próprio temperamento explodindo. Sim, eu falei com ela no festival. Ela pediu desculpas, disse que cometeu um erro terrível. Eu ouvi, porque achei que precisava de um fechamento. Mas eu disse a ela que não havia chance de nós voltarmos a ficar juntos. Emma hesitou, querendo desesperadamente acreditar nele, mas com medo de ter esperanças. Então por que ela ainda está aqui? Porque ela não aceita um não como resposta. Porque a empresa do pai dela está com problemas e ela precisa do meu dinheiro e das minhas conexões. Porque... Wyatt interrompeu, a frustração evidente em cada linha de seu corpo. Por que o quê? Emma perguntou suavemente. Wyatt olhou para ela, seus olhos intensos.
Porque ela sabe que há algo acontecendo entre nós, e ela está tentando impedir que isso vá mais longe. A respiração de Emma parou na garganta. Há algo acontecendo entre nós? Wyatt deu um passo à frente, perto o suficiente para que ela pudesse ver os pontos de azul mais escuro em seus olhos. Eu acho que sim. Acho que tem acontecido há um tempo, e eu estava cego demais para ver. Mas estou vendo agora, Emma. Estou te vendo. Ele estendeu a mão, pairando perto de tocar seu rosto. A questão é, será que estou atrasado? Victoria andava de um lado para o outro na sala de estar de Wyatt, sua paciência se esgotando. Ele havia prometido voltar para o jantar, e ela se esforçara bastante para preparar uma noite romântica, com serviço de buffet do melhor restaurante do condado, velas, vinho e ela mesma em um vestido que custava mais do que a maioria das pessoas. Desta cidade ganhava em um mês, mas eram quase 8 horas, e Wyatt estava desaparecido. Suas ligações iam direto para a caixa postal, e os fazendeiros que ela havia interrogado tinham sido suspeitamente reservados sobre seu paradeiro. Isso é ridículo, ela murmurou, verificando seu reflexo no espelho ornamentado sobre a lareira. Nenhum homem deixa Victoria Winters esperando, especialmente não por alguma camponesa, porque ela sabia que era com quem ele estava. Ela havia visto a maneira como ele olhava para Emma Hayes no festival. Havia reconhecido a ameaça imediatamente. Emma talvez não fosse bonita no sentido convencional, talvez não tivesse o polimento ou o estilo de Victoria, mas havia algo nela, uma força silenciosa, um calor genuíno, que Victoria não conseguia igualar por mais que tentasse. O som de pneus em cascalho a levou à janela. A caminhonete de Wyatt estava chegando e ele estava sozinho. Um pequeno alívio. Victoria rapidamente ajustou seu vestido e cabelo, depois se acomodou artisticamente no sofá, uma visão de paciência elegante. Quando Wyatt entrou na casa, ele parou ao vê-la, sua expressão escurecendo. "O que você está fazendo aqui, Victoria?" Ele perguntou sem se preocupar com gentilezas. "Esperando por você, querido. Eu preparei o jantar." Ela gesticulou para a elaborada mesa posta na mesa de jantar. "Eu não pedi para você fazer isso." A voz de Wyatt estava cansada, mas firme. "Na verdade, tenho certeza de que pedi para você parar de vir sem avisar." Victoria levantou-se graciosamente do sofá e se moveu em direção a ele. "Você ainda não pode estar com raiva do casamento, Wyatt. Eu pedi desculpas 1000 vezes. Senti medo, só isso. Acontece com muitas noivas. Isso não é mais sobre o casamento." Wyatt permaneceu perto da porta sem fazer nenhum movimento para entrar mais na sala. "Isso é sobre você não respeitar meus desejos ou meu espaço." "É por causa dela?" Victoria perguntou, uma nota de desdém entrando em sua voz. "Aquela garota de estábulo com quem você estava dançando? Sério, Wyatt, eu sei que você está magoado, mas você pode fazer muito melhor." Algo perigoso brilhou nos olhos de Wyatt. "O nome dela é Emma. E sim, isso é parcialmente sobre ela, mas é principalmente sobre você e eu, Victoria. Nós não somos bons um para o outro. Nunca fomos. Eu estava apenas cego demais por, seja lá o que foi entre nós, para ver isso." "Você não quer dizer isso", disse Victoria, dando outro passo em direção a ele, sua voz caindo em um ronronar sedutor. "Nós éramos incríveis juntos. Podemos ser de novo. Eu cometi um erro. Não jogue fora tudo o que tivemos por causa disso." "Não foi apenas um erro", Wyatt respondeu calmamente. "Foram todas as pequenas coisas que levaram a isso. A maneira como você falava sobre a fazenda como se fosse algum lugar atrasado em que você estava presa. A maneira como você revirava os olhos quando eu ficava animado com um novo potro ou uma boa colheita. A maneira como você tentou me transformar em alguém que eu não sou." A compostura perfeita de Victoria começou a se quebrar. "Então você está escolhendo ela? Aquela ninguém, simples e chata?" "Emma me vê, Victoria. O verdadeiro eu. Não a conta bancária ou o status social, apenas eu. E ela ama o que vê." A voz de Wyatt suavizou com admiração pela constatação. "Você tem ideia de como isso é raro? Ela está apaixonada por você?" Victoria riu, um som frágil. "Claro que está. Metade das mulheres desta cidade estão.
Elas veem dinheiro quando olham para você, Wyatt. Pelo menos eu sou honesta sobre querer as coisas boas da vida. Emma não é assim, disse Wyatt firmemente. Ela tem recusado aumentos por anos porque acha que os outros trabalhadores precisam mais. Ela mora naquela casinha pequena, quando eu ofereci acomodações maiores para ela uma dúzia de vezes. Ela trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Não por dinheiro, mas porque se importa com este lugar quase tanto quanto eu. Você está cometendo um erro, Victoria advertiu, sua voz endurecendo. Aquela mulher nunca será capaz de lhe dar a vida que você merece, as conexões de que você precisa para levar Lawson Acres para o próximo nível. Eu não quero levá-la para o próximo nível se isso significar perder de vista o que importa, disse Wyatt. Agora, eu gostaria que você fosse embora, e eu agradeceria se você não voltasse. Victoria olhou para ele por um longo momento, seu rosto lindo torcido com raiva e descrença. Então, sem dizer mais nada, ela pegou sua bolsa e foi até a porta, parando apenas para lançar uma última farpa. Você vai se arrepender disso, Wyatt Lawson. Quando você estiver preso nesta cidadezinha com sua camponesa, assistindo seu império estagnar, você vai desejar ter feito uma escolha diferente. Wyatt abriu a porta para ela. Adeus, Victoria. Assim que o carro dela desapareceu pela longa entrada, Wyatt soltou um suspiro que ele não percebera que estava prendendo. Pela primeira vez desde o desastre do casamento, ele se sentiu verdadeiramente livre, não apenas de Victoria, mas das expectativas e aparências que ele havia tentado manter por tanto tempo. Ele olhou em direção às luzes distantes da cabana de Emma, um sorriso se espalhando por seu rosto. Amanhã ele contaria tudo a ela, como ele se sentia, o que ele queria para o futuro deles. Mas hoje à noite, ele precisava fazer alguns planos próprios. Em sua cabana, Emma sentou-se perto da janela, uma xícara de chá esfriando em suas mãos enquanto ela observava as estrelas. Sua conversa com Wyatt no pasto a havia deixado em um estado de esperança cautelosa. Ele havia admitido que havia algo entre eles. Havia afirmado que estava tentando se livrar de Victoria. Mas ele não havia realmente dito que havia escolhido Emma. Ele não havia declarado seus sentimentos além de um vago reconhecimento de que algo estava acontecendo. E quando se separaram, ele simplesmente disse que tinha algo para resolver e haveria amanhã. Emma não era ingênua o suficiente para acreditar que Victoria desistiria facilmente. A mulher havia voltado para Riverdale com um propósito, e ela claramente tinha os recursos e a determinação para conseguir o que queria. Não importa, Emma disse a si mesma firmemente. O que quer que aconteça com Wyatt, eu ficarei bem. Eu estava bem antes dele, e estarei bem depois. Mas quando finalmente foi para a cama, seu coração sussurrou uma verdade diferente, que depois de provar o que poderia ser com Wyatt Lawson, bem, nunca mais seria suficiente. A próxima manhã amanheceu fresca e clara, com o primeiro vislumbre real do outono no ar. Emma levantou-se cedo como sempre, sua mente ainda girando com pensamentos sobre Wyatt e sua conversa no pasto. O que ele quis dizer quando disse que tinha algo para resolver? Ele realmente havia mandado Victoria embora de vez? Ela se vestiu, rapidamente com suas roupas de trabalho, e saiu para começar seus afazeres, determinada a se manter ocupada, em vez de se deter em perguntas que não conseguia responder. A rotina da fazenda, alimentar os cavalos, limpar as baias, verificar Miracle e Daisy, forneceu uma estrutura reconfortante para suas emoções caóticas. No meio da manhã, ainda não havia sinal de Wyatt. Emma tentou não dar muita importância à sua ausência, embora a ansiedade roesse sua barriga. Será que Victoria de alguma forma o convencera a lhe dar outra chance? Será que ele estava evitando Emma, agora que ele teve tempo para reconsiderar o que disse ontem? Você está tirando conclusões precipitadas, ela murmurou para si mesma, enquanto escovava uma das éguas mais velhas. Dê ao homem uma chance de explicar antes de decidir o que ele está pensando. Assim que ela terminou com a égua, a porta do estábulo se abriu, e Jake, um dos outros fazendeiros, enfiou a cabeça para dentro. Ei, Emma, o patrão quer te ver na casa grande. Disse que é importante. O coração de Emma subiu à garganta. Ele disse do que se trata?
Jake deu de ombros. Não, só disse para você ir quando terminasse com a prata aqui. Ele gesticulou para a égua que Emma estava escovando. Obrigada, Jake. Vou subir agora. Emma guardou rapidamente os instrumentos de escovação e conferiu sua aparência no pequeno espelho que ficava na selaria. O cabelo estava preso no habitual rabo de cavalo prático, o rosto sem maquiagem, as roupas funcionais, mas longe de glamurosas. Por um breve momento, desejou poder se apresentar a Wyatt parecendo mais com Victoria. Polida, sofisticada, bonita. Ou ele me quer como eu sou ou não me quer, disse firmemente ao seu reflexo. Depois se virou e seguiu em direção à casa principal. A casa de fazenda Lawson era uma grande e antiga estrutura que havia crescido ao longo de gerações, com acréscimos construídos à medida que a família e sua prosperidade se expandiam. O casarão original, datado da década de 1880, formava o coração da casa, com alas mais novas se estendendo em ambas as direções. O resultado era uma casa, imponente mais ainda, acolhedora, que falava de história e permanência. Emma raramente tinha motivos para visitar a casa principal. Seu trabalho a mantinha nos estábulos e nos campos, e quando deixava comida para Wyatt, sempre a colocava na varanda em vez de bater, que a porta. Agora ela hesitava no pé da ampla escada da frente, subitamente insegura. Antes que pudesse decidir se batia ou simplesmente chamava, a porta se abriu e Wyatt apareceu. Ele estava vestido casualmente com jeans e camisa de flanela, o cabelo escuro levemente despenteado, mas seus olhos estavam claros e focados quando pousaram sobre ela. Emma, disse ele, um sorriso se abrindo em seu rosto. Você veio, Jake disse. Que você queria me ver, respondeu ela, ainda parada no pé da escada. Quero. Muito. Ele fez um gesto para que ela subisse. Por favor, entre. Emma subiu os degraus lentamente, o coração batendo um ritmo estacato contra suas costelas. Quando chegou ao topo, Wyatt a surpreendeu pegando sua mão, seu toque quente e seguro. Tenho algo para te mostrar, disse ele, conduzindo-a para dentro. Emma esperava entrar na sala de estar formal, onde os visitantes eram geralmente recebidos, mas em vez disso, Wyatt a guiou até a grande cozinha country na parte de trás da casa. Lá ela parou surpresa. A mesa da cozinha estava posta para o café da manhã, com flores frescas, guardanapos de tecido e deliciosos aromas vindos de vários pratos cobertos. Uma cafeteira estava pronta ao lado de duas canecas e um pequeno vaso continha uma margarida perfeita, sua flor favorita, embora ela nunca tivesse dito isso a Wyatt. O que é tudo isso? Perguntou Emma, virando-se para olhar para ele. A expressão de Wyatt era uma mistura de nervosismo e esperança. Café da manhã, eu mesmo preparei. Bem, tentei de qualquer maneira. A Sra. Collins da cidade ajudou nas partes mais complicadas. Você cozinhou? Para mim? Emma ficou pasma. Wyatt Lawson, que podia contratar os melhores chefes do estado, havia feito o café da manhã dela com as próprias mãos. Pareceu justo, depois de todas as refeições que você fez para mim. Ele puxou uma cadeira para ela. Por favor, sente-se, antes que esfrie. Ainda atônita, Emma se sentou e Wyatt ocupou a cadeira em frente a ela. Ele destampou os pratos para revelar ovos mexidos fofos, bacon, biscoitos caseiros e frutas frescas. Isso parece incrível, disse Emma honestamente. Experimente antes de ficar muito impressionada, Wyatt advertiu com um sorriso autodepreciativo. Os biscoitos estão um pouco densos. Emma pegou um biscoito e o quebrou. De fato, era um pouco mais pesado do que o ideal, mas ao dar uma mordida, descobriu que o sabor era bom. Está perfeito, garantiu ela. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, uma corrente subjacente de tensão correndo por baixo da quietude doméstica da cena. Finalmente, Wyatt pousou o garfo e olhou diretamente para ela. Victoria se foi, disse ele simplesmente, para sempre desta vez. O coração de Emma pulou uma batida, mas ela manteve sua expressão cuidadosamente neutra. Você tem certeza disso? Ela parecia bastante determinada. Tenho certeza. Deixei claro que não havia futuro para nós. Wyatt inclinou-se levemente para a frente. Emma, há algo que preciso te dizer. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Emma prendeu a respiração.
com medo de ter esperança, medo de falar e quebrar qualquer encanto que os tivesse levado a este momento. Quando Victoria me deixou no altar, pensei que minha vida havia acabado. Pensei que nunca mais confiaria em ninguém, nunca mais deixaria ninguém se aproximar. A voz de Wyatt era baixa, sincera. Mas então, você apareceu. Você não pressionou, não exigiu ou tentou me consertar. Você apenas se importou, quieta, firmemente, sem pedir nada em troca. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. Levei muito tempo para ver o que estava bem na minha frente. Você é a mulher mais genuína, bondosa e bonita que já conheci, Emma Hayes, e estou me apaixonando por você. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. De todos os cenários que ela havia imaginado para esse encontro, este não havia sido um deles. Wyatt, Você não precisa dizer nada, apressou-se a assegurar. Sei que isso pode parecer repentino para você. Sei que fui cego e estúpido por anos. Só precisava que você soubesse como me sinto e que estou disposto a esperar, a levar as coisas tão lentamente quanto você precisar. Emma balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Não, é repentino para mim, Wyatt. Estou apaixonada por você há tanto tempo que não consigo me lembrar quando começou. A expressão de Wyatt se transformou, a esperança brilhando em seus olhos. Você está? Sim, Emma admitiu suavemente. Mas eu nunca pensei que alguém como você nunca olharia duas vezes para alguém como eu. O que você quer dizer com alguém como você? Wyatt franziu a testa. Emma, você é incrível. Você é forte, gentil e bonita. Sou uma fazendeira, Emma lembrou. Não fui para a faculdade, não entendo de vinho ou arte ou qualquer uma das coisas que Victoria entende. E eu sou um fazendeiro que por acaso tem dinheiro, Wyatt respondeu. Eu também não me importo com nenhuma dessas coisas. Eu me importo com a terra, os animais, a mudança das estações. Eu me importo com trabalho honesto e pessoas boas. Seu aperto em sua mão se intensificou. Eu me importo com você, Emma. Apenas você, exatamente como você é. Emma olhou em seus olhos e não viu nada além de sinceridade. O muro que ela havia construído em torno de seu coração ao longo dos anos de amá-lo à distância começou a desmoronar. Estou com medo, confessou ela. E se você mudar de ideia? O que as pessoas vão dizer? Deixe-as falar, disse Wyatt firmemente. E eu não vou mudar de ideia. Essas últimas semanas me mostraram o que realmente importa na vida, e não são aparências ou status. É ter alguém que te vê como você é e te ama de qualquer maneira. Ele se levantou e veio até a mesa, puxando Emma para ficar de pé. Quando ela estava em frente a ele acariciou seu rosto suavemente em suas mãos. Eu te amo, Emma Hayes. E se você me deixar, eu gostaria de passar o resto da minha vida provando isso para você. Em vez de responder com palavras, Emma se ergueu na ponta dos pés e pressionou seus lábios nos dele. O beijo foi suave no início, hesitante, mas quando Wyatt envolveu seus braços em torno dela e a puxou para mais perto, ele se aprofundou em algo apaixonado e certo. Quando finalmente se separaram ambos sem fôlego, Wyatt descansou a testa contra a dela. Isso é um sim? Emma riu, um som de pura alegria. Sim, absolutamente sim. A notícia do relacionamento de Wyatt e Emma se espalhou por Riverdale como um incêndio. Na hora do almoço, todos na cidade estavam falando sobre como o fazendeiro milionário havia se apaixonado por sua humilde fazendeira, e como Victoria Winters havia saído da cidade no meio da noite, sua bagagem de grife empilhada desajeitadamente em seu carro esportivo. Alguns ficaram escandalizados, especialmente aqueles que eram amigos de Victoria. Outros acharam a coisa mais romântica que já tinham ouvido. Mas todos concordaram em uma coisa. Nunca tinham visto Wyatt Lawson tão feliz quanto agora, andando de mãos dadas com Emma pela fazenda, com a cabeça inclinada em direção a ela, ouvindo cada palavra dela. Emma achou a atenção desconcertante no início. Ela não estava acostumada a ser notada, muito menos a ser o assunto de fofocas da cidade. Mas Wyatt levou tudo na esportiva, orgulhosamente a apresentando como minha Emma para qualquer pessoa que eles encontrassem, seu braço envolvido protetoramente em seus ombros.
2 semanas depois de seu primeiro beijo na cozinha de Wyatt, ele levou Emma para jantar no restaurante mais sofisticado de Riverdale. Ela vestiu um vestido novo para a ocasião, um simples, mas elegante vestido azul que Wyatt havia insistido em comprar para ela. Você não precisava fazer isso, ela protestou quando ele a presenteou com o vestido. Eu tenho roupas. Eu sei, Wyatt a assegurou. Mas eu quero comemorar cada marco importante do nosso relacionamento. E este é nosso primeiro encontro oficial em público. Me faça esse favor. A equipe do restaurante os tratou como reis, acomodando-os na melhor mesa e oferecendo uma garrafa de champanhe, cortesia da casa. Emma sentiu como se estivesse vivendo em um sonho enquanto Wyatt erguia sua taça em direção a ela. Aos novos começos, brindou ele. A nós, respondeu Emma, tocando sua taça na dele. Depois do jantar, Wyatt sugeriu um passeio ao longo do rio que deu nome à cidade. A noite estava fresca, mas clara, com uma lua cheia prateada na água e iluminando o caminho. Você está feliz, Emma? Perguntou Wyatt enquanto eles passeavam, sua mão quente ao redor da dela. Mais feliz do que eu jamais imaginei ser possível, respondeu ela honestamente. Às vezes, tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Wyatt parou de andar e se virou para encará-la, tomando ambas as mãos dela nas suas. Não é um sonho. É real. Nós somos reais. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E espero que o que estou prestes a te pedir seja algo que você também queira. Antes que Emma pudesse processar o que estava acontecendo, Wyatt caiu de joelhos na trilha à beira do rio, ainda segurando suas mãos. O luar captou a determinação em seus olhos enquanto ele a olhava. Emma Hayes, eu sei que não estamos juntos há muito tempo no sentido tradicional, mas em todos os aspectos que importam, eu a conheço, respeito e valorizo há anos. Essas últimas semanas apenas confirmaram o que eu acho que sei, no fundo há muito tempo, que você é a mulher com quem quero passar a minha vida. Ele soltou uma de suas mãos para alcançar o bolso, tirando uma pequena caixa de veludo. Eu te amo com todo o meu coração, Emma. Você quer se casar comigo? Ele abriu a caixa para revelar um anel. Não um diamante brilhante como o de Victoria, mas uma delicada aliança de ouro rosa, com uma pequena pérola cercada por pequenas safiras que combinavam com os olhos de Emma. Emma olhou para o anel, depois para o rosto de Wyatt, tão cheio de esperança e amor, e sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. É muito cedo, não é? Disse Wyatt rapidamente, sua expressão caindo. Estou apressando as coisas. Podemos esperar, levar mais tempo. Não, interrompeu Emma, caindo de joelhos diante dele para que estivessem no mesmo nível. Não é muito cedo. Sim, Wyatt Lawson. Sim, eu vou me casar com você. Alívio e alegria inundaram o rosto de Wyatt. Com mãos levemente trêmulas, ele deslizou o anel em seu dedo, depois a puxou para um beijo que os deixou sem fôlego. Eu prometo te fazer feliz, sussurrou ele contra seus lábios. Todos os dias, pelo resto de nossas vidas. Você já faz, Emma o assegurou, seu coração tão cheio que ela pensou que poderia explodir. O noivado de Wyatt Lawson e Emma Hayes tornou-se assunto não apenas de Riverdale, mas também dos condados vizinhos. Jornais locais publicaram histórias com manchetes como Fazendeiro milionário encontra o amor verdadeiro com humilde empregada rural e História de Cinderela na vida real na América rural. Emma achou a atenção avassaladora, mas Wyatt a protegeu do pior, filtrando ligações de repórteres e recusando pedidos de entrevistas. Nossa história é nossa, disse ele firmemente. Não é entretenimento para estranhos. Eles concordaram com um casamento pequeno e íntimo, nada parecido com a festa luxuosa que havia sido planejada para Wyatt e Victoria. Emma queria se casar no prado, onde os cavalos pastavam no verão, com apenas seus amigos e familiares mais próximos presentes. Você tem certeza? Perguntou Wyatt quando ela compartilhou sua visão. Podemos pagar qualquer local que você quiser, qualquer vestido, quaisquer flores. Emma balançou a cabeça. A fazenda é nossa vida. É onde nos Dulcen encontramos. É onde vamos construir nosso futuro.
É aí que quero começar nosso casamento. Os olhos de Wyatt amoleceram de amor. É por isso que você é perfeita para mim, disse ele beijando sua testa. Você entende o que realmente importa. Enquanto eles começavam a planejar sua cerimônia simples, Emma recebeu uma carta inesperada. Era de sua irmã mais nova, Lily, que estava em uma escola de enfermagem em um estado vizinho. Prezada Emma, acabei de saber da notícia do seu noivado. Não consigo acreditar que minha irmã mais velha está se casando com Wyatt Lawson. Você foi apaixonada por ele para sempre. E estou tão feliz que ele finalmente viu que mulher incrível você é. Estou terminando meus exames na próxima semana, então estou voltando para casa para ajudar nos preparativos do casamento. Mal. Posso esperar para conhecer seu noivo adequadamente. É estranho chamá-lo assim? Amo muito você. Lily e Emma não havia contado muito sobre sua irmã a Wyatt, além do básico. Agora, enquanto estavam sentados juntos no balanço da varanda da casa principal, que estava rapidamente se tornando sua casa compartilhada, pois Emma passava cada vez mais noites lá, ela entregou a carta a ele. Minha irmã está voltando para casa, explicou ela. Ela está animada para te conhecer. Wyatt leu a carta, parando em uma linha específica. Ele olhou para Emma com sobrancelhas levantadas. Você foi apaixonada por ele para sempre? Emma corou. A Lily exagera. Eu não acho que ela exagera, disse Wyatt suavemente. Quanto tempo, Emma? Quanto tempo você me amou enquanto eu era muito cego para ver? Emma suspirou, encostando a cabeça em seu ombro. Desde cerca de uma semana depois que comecei a trabalhar aqui. Você provavelmente nem se lembra, mas houve uma tempestade e um dos cavalos mais velhos, Thunder, se assustou e disparou. Você passou horas procurando por ele na chuva, e quando o encontrou preso na lama perto do córrego, você se abaixou naquela lama para libertá-lo. Você estava encharcado, sujo e exausto, mas tão gentil com aquele cavalo. Foi aí que eu soube. O braço de Wyatt se apertou em volta dela. Isso foi há 9 anos. Como eu disse, a Lily exagera. Emma tentou brincar, mas Wyatt não estava sorrindo. 9 anos, ele repetiu, uma nota de arrependimento em sua voz. Todo esse tempo perdido. Não perdido, Emma o corrigiu gentilmente. Eu pude te conhecer. Eu pude fazer parte deste lugar que você tanto ama. E agora temos o resto de nossas vidas juntos. Wyatt se virou para ela, seus olhos sérios. Vou passar todos os dias compensando esses 9 anos, Emma. Eu juro, não há nada para compensar. Ela o assegurou. Tudo aconteceu exatamente como deveria. Wyatt balançou a cabeça, maravilhado. Como eu tive tanta sorte em encontrar alguém com um coração como o seu. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, observando as estrelas surgirem no céu que escurecia. Finalmente, Wyatt falou novamente. Eu estava pensando sobre o casamento. E se tivéssemos no dia da colheita? Poderíamos combiná-lo com a celebração anual para os trabalhadores da fazenda e suas famílias. Compartilhar nossa alegria com todos que fazem parte de tornar Lawson Acres o que é. Emma o olhou surpresa. Você quer fazer isso? Compartilhar nosso dia de casamento? Parece certo, disse Wyatt pensativamente. Esta fazenda não é apenas terra, prédios e animais. São pessoas, pessoas trabalhadoras que foram leais à minha família por gerações. Pessoas como você que dedicam seus corações a este lugar. Elas deveriam fazer parte do nosso começo. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Era por isso que ela o amava. Não por sua riqueza ou seu status, mas por seu coração, sua compreensão do que significava comunidade, seu respeito pelo trabalho que fazia a fazenda prosperar. É perfeito, disse ela simplesmente. Absolutamente perfeito. Victoria Winters estava na casa de hóspedes de sua mãe na cidade, rolando freneticamente seu telefone. Ela havia retornado a Riverdale determinada a reconquistar Wyatt e sua fortuna, apenas para ser humilhada mais uma vez, desta vez por uma empregada rural sem importância, com sujeira embaixo das unhas. A notícia do noivado de Wyatt e Emma havia chegado a ela pelas redes sociais, com o que parecia ser todo mundo em Riverdale, postando parabéns e emojis de coração sob uma foto enjoativamente doce do casal, a mão de Emma, com seu anel modesto, exibida proeminentemente. Patético, murmurou Victoria jogando o telefone de lado.
Ele vai se arrepender quando a novidade passar e ele perceber com quem está preso. Mas por baixo de sua amargura, uma pequena parte de Victoria reconheceu o que havia perdido. Não a fortuna de Wyatt, mas o próprio Wyatt. O homem que a amara, apesar de suas falhas, que lhe oferecera seu coração e uma vida que, embora não glamourosa, era sólida, real e verdadeira. Ela pegou seu telefone novamente, seu dedo pairando sobre o número de Wyatt. Uma ligação, um pedido de desculpas sincero, uma promessa de tentar mais. Ela ainda poderia mudar sua ideia? Mas enquanto ela olhava para a foto de Wyatt e Emma, ela viu algo em seus olhos que nunca havia estado lá quando ele a olhava. Uma profundidade de amor e certeza que nenhuma quantidade de persuasão poderia abalar. Com um suspiro resignado, Victoria apagou o número de Wyatt de seu telefone. Era hora de seguir em frente, de encontrar outro homem rico que pudesse lhe dar a vida que ela acreditava merecer. Wyatt Lawson estava perdido para ela para sempre. De volta a Riverdale, felizmente alheios aos pensamentos de Victoria, Emma e Wyatt, caminhavam de mãos dadas pelos pastos iluminados pela lua de Lawson Acres. Miracle, o potro que eles haviam salvo juntos, agora forte e saudável, brincava ao lado de sua mãe por perto. Em apenas 6 semanas estaremos casados, maravilhou-se, Emma olhando para seu anel. Às vezes ainda não consigo acreditar. Acredite, disse Wyatt, puxando-a para perto de seu lado. Nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Emma descansou a cabeça em seu ombro, seu coração cheio de paz e alegria. De empregada invisível à noiva amada, sua vida havia se transformado de maneiras que ela nunca ousara sonhar. E o melhor ainda estava por vir. Eu te amo, Wyatt Lawson, disse ela, sua voz carregando no ar, noturno calmo. E eu te amo, Emma Hayes, respondeu ele, sua voz repleta de promessas. Em breve, Emma Lawson. Ao selarem seu amor com um beijo, ambos sabiam que haviam encontrado o que muitos buscam a vida toda, um amor construído não em paixão passageira ou coisas materiais, mas em respeito mútuo, valores compartilhados, e o tipo de devoção silenciosa que poderia resistir a qualquer tempestade. O caminho para a felicidade deles não havia sido fácil, mas talvez fosse isso que o tornava ainda mais doce. Às vezes, as coisas mais preciosas da vida são aquelas que quase perdemos antes de realmente reconhecermos seu valor. Mas agora que Wyatt havia encontrado Emma, realmente a encontrado, a visto como o tesouro que ela era, ele nunca mais a deixaria ir. As semanas que antecederam o casamento voaram em um turbilhão de preparativos. A irmã de Emma, Lily, chegou da escola de enfermagem, trazendo energia e entusiasmo para o processo de planejamento. Diferentemente de Emma, Lily era extrovertida e sociável, com um charme fácil que conquistava todos que encontrava, incluindo Wyatt, que a declarou a segunda melhor mulher Hayes do mundo, após apenas um dia em sua companhia. Eu gosto dela, Wyatt disse a Emma enquanto estavam deitados na cama uma noite, seu braço envolto em seus ombros, enquanto ela descansava a cabeça em seu peito. Ela tem a sua gentileza, mas com um toque extra de tempero. Emma riu. Ela sempre foi a corajosa. Eu sempre fui muito tímida, muito cautelosa. E ainda assim você foi a única corajosa o suficiente para amar um fazendeiro mal-humorado e de coração partido quando ele estava em seu pior momento. Wyatt rebateu, dando um beijo em sua testa. Isso exigiu mais coragem do que você se dá crédito. Emma sorriu contra o peito dele, ainda admirada com a facilidade com que eles haviam caído nesse ritmo íntimo juntos, como se tivessem sido feitos um para o outro o tempo todo. Lily havia assumido a casa que Emma havia ocupado antes, insistindo que sua irmã deveria se mudar completamente para a casa principal com seu noivo. Você vai se casar em 3 semanas, ela apontou, quando Emma hesitou. Não é exatamente escandaloso dividir o teto antes do casamento hoje em dia. Então Emma mudou seus modestos pertences para a casa de Wyatt, agora a casa deles, e se viu cercada por um luxo que ela nunca imaginou que seria seu. Wyatt insistiu que ela redecorasse como quisesse, ansioso para apagar os toques que Victoria havia adicionado durante o noivado deles. Eu quero que esta casa nos reflita,
ele disse a ela. Não o passado da minha família ou o gosto de Victoria. Apenas nós, construindo nosso futuro juntos. Emma foi cuidadosa com suas mudanças, respeitando a história da casa Lawson, enquanto adicionava elementos mais simples e confortáveis que faziam a grande casa se sentir como um verdadeiro lar. Flores frescas do jardim, colchas feitas à mão sobre os encostos dos sofás, fotos de família, incluindo algumas dos pais de Emma que ela havia guardado por anos, expostas ao lado dos retratos da família Lawson. Wyatt ficou encantado com cada mudança, por menor que fosse. É como se você estivesse devolvendo a vida a esses cômodos, ele disse a ela uma noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, o espaço agora mais quente e acolhedor do que nunca. Ainda não consigo acreditar que esta é minha vida agora, admitiu Emma, olhando ao redor para o belo cômodo, para o homem que logo seria seu marido. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Não um sonho, Wyatt a assegurou, pegando sua mão e levando-a aos lábios. Apenas a vida que sempre deveríamos ter. 2 semanas antes do casamento, Emma estava na cidade, comprando itens de última hora com Lily, quando avistou uma figura familiar do outro lado da rua. A mãe de Victoria, Eleanor Winters, saindo da única joalheria da cidade. Oh não! Emma murmurou instintivamente, se encostando na entrada da loja que elas tinham acabado de sair. O que foi? Lily perguntou, seguindo seu olhar. Quem é aquela? A mãe da Victoria, Emma explicou em voz baixa. Eu não a vejo desde que Victoria deixou a cidade depois que Wyatt me escolheu. Os olhos de Lily se estreitaram. Quer dizer a mulher que criou a princesa mimada que deixou Wyatt no altar? Deixe-me chegar perto dela. Lily, não, Emma protestou, mas era tarde demais. Lily já estava atravessando a rua, seu passo determinado. Emma apressou-se atrás de sua irmã, o coração batendo forte. A última coisa que ela queria era um confronto público com Eleanor Winters, uma mulher conhecida por sua língua afiada e atitude julgadora. Senhora Winters, Lily chamou ao se aproximar da mulher mais velha. Sou Lily Hayes, irmã da Emma. Acredito que você conhece minha irmã? A mulher que se casará com Wyatt Lawson em 2 semanas. Eleanor se virou, suas características elegantes se organizando em uma máscara de desdém, enquanto ela observava as irmãs Hayes. Ah, sim, a empregada de estábulo que de alguma forma conseguiu fisgar o solteiro mais cobiçado de Riverdale. Que esperta dela. Emma sentiu suas bochechas queimarem, mas Lily não se intimidou. Minha irmã não fisgou ninguém, Sra. Winters. Wyatt se apaixonou por ela, porque ela é gentil, trabalhadora e genuína. Qualidades que sua filha pode querer considerar desenvolver. Lily! Emma sibilou mortificada. Os olhos de Eleanor brilharam perigosamente. Minha filha cometeu um erro, é verdade. Mas pelo menos ela teve o bom senso de reconhecer que Wyatt Lawson merece alguém de seu próprio círculo social. Não alguém que limpa as cocheiras para viver. Emma é a gerente de estábulo, Lily corrigiu, sua voz gelada. E ela vale 10 de sua filha. Senhoras, por favor, uma nova voz interrompeu. Emma se virou para encontrar Tom, o melhor amigo de Wyatt, aproximando-se com uma expressão preocupada. Tudo bem por aqui? Perfeitamente bem, disse Eleanor com um sorriso frágil. Eu estava apenas indo embora. Estou na cidade para o fim de semana visitando amigos. Ela lançou seu olhar frio em Emma. Aproveite seu casamento rústico, querida. Que encantadoramente campestre. Com essa última frase, ela se afastou, deixando Emma se sentindo como se tivesse sido jogada em água fria. Não dê ouvidos a ela, Lily disse imediatamente, colocando um braço em volta dos ombros de sua irmã. Ela está apenas amargurando porque seu plano de caça-fortunas não deu certo. Lily, está certa, acrescentou Tom, seu rosto gentil enrugado com preocupação. Todos na cidade sabem que Victoria e sua mãe estavam apenas atrás do dinheiro de Wyatt. Você é a melhor coisa que já aconteceu a ele, Emma. Emma assentiu, tentando se livrar do encontro, mas as palavras de Eleanor haviam tocado uma insegurança profunda. Wyatt realmente merecia alguém de seu próprio círculo social. Alguém polido e sofisticado que soubesse como administrar uma grande casa e organizar jantares para contatos importantes.
Acho que estou pronta para ir para casa, disse ela a Lily e Tom suavemente. Podemos terminar as compras outro dia. Quando Emma e Lily retornaram à fazenda, Wyatt estava em seu escritório em uma chamada de conferência. Então Emma se esquivou para os estábulos, buscando conforto na rotina familiar de cuidar dos cavalos. Ela encontrou Miracle em sua baia, agora um jovem cavalo forte e saudável. Não mais o potro cambaleante que eles haviam salvado juntos. Oi, ela murmurou, acariciando seu focinho. Lembra quando você veio ao mundo? Foi naquela noite que tudo começou a mudar para mim. Para mim também, a voz de Wyatt veio de trás dela. Foi naquela noite que eu realmente te vi pela primeira vez. Emma se virou para encontrá-lo parado na entrada do estábulo, seus olhos suaves de amor. Você terminou sua ligação mais cedo. Lily veio e me buscou. Disse que você teve um desentendimento com Eleanor Winters que te deixou chateada. Wyatt se aproximou dela, envolvendo seus braços em sua cintura. Quer me contar sobre isso? Emma suspirou, descansando a cabeça contra o peito dele. Não foi nada, realmente. Apenas as insinuações habituais de que não sou boa o suficiente para você. Os braços de Wyatt se apertaram ao redor dela. Isso é ridículo. Se algo eu não sou bom o suficiente para você. Você não acredita realmente nisso, disse Emma com uma pequena risada. Eu absolutamente acredito. Wyatt se afastou levemente, para que pudesse olhar em seus olhos. Emma, você sabe como era minha vida antes de você? Eu tinha dinheiro e status, claro, mas eu estava sozinho. Mesmo com Victoria, eu estava sozinho. Ela não me entendia. Nem este lugar, nem o que importa. Para mim, ele segurou seu rosto em suas mãos. Você me torna um homem melhor. Você me lembra todos os dias o que é realmente importante. Sua bondade, sua ética de trabalho, sua gentileza. Essas coisas valem mais do que todas as conexões sociais do mundo. Emma piscou para conter as lágrimas. Eu só não quero que você acorde um dia e se arrependa de ter escolhido a simples garota da fazenda, em vez de alguém mais adequada. Nunca, Wyatt jurou ferozmente. Eu nunca me arrependeria de ter te escolhido. Você é a mulher mais adequada do mundo para mim, porque você é a única que me ama por quem eu realmente sou, não pelo que eu tenho. Ele a beijou então, um beijo profundo e apaixonado que não deixava espaço para dúvidas sobre seus sentimentos. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Emma sentiu suas inseguranças derretendo sob o calor de seu amor. Agora, disse Wyatt, pegando sua mão, vamos voltar para casa. Lily mencionou algo sobre amostras de bolo de casamento que precisam de nossa atenção urgente. Emma riu, deixando-o guiá-la de volta para sua casa, os comentários cortantes de Eleanor Winters já se esvaindo de sua mente. No dia anterior ao casamento, os convidados começaram a chegar de fora da cidade. A família de Wyatt era pequena, apenas alguns primos de estados vizinhos, mas eles eram calorosos e acolhedores com Emma, abraçando-a como uma de suas próprias. O tio Frank teria te amado, disse a prima de Wyatt, Diane, a ela durante o jantar de ensaio, referindo-se ao falecido pai de Wyatt. Ele sempre disse que Wyatt precisava de uma mulher com terra sob as unhas e sol no coração. Parece que ele a encontrou. Emma corou com o elogio, tocada por saber que o pai de Wyatt poderia ter aprovado dela. Ela havia ouvido tantas histórias sobre Frank Lawson, seu trabalho árduo, sua integridade, sua devoção à terra, que ela sentia que o conhecia, mesmo que ele tivesse falecido antes de ela começar a trabalhar na fazenda. O jantar foi realizado no grande celeiro, limpo de equipamentos e decorado com luzes cintilantes e flores dos jardins da fazenda. Mesas longas haviam sido montadas para acomodar a mistura incomum de convidados, a família e os associados de negócios de Wyatt se misturando com os trabalhadores da fazenda e suas famílias, todos unidos em sua felicidade pelo casal, Emma, usando um vestido simples, porém elegante, creme, que Lily insistira em comprar para ela. Não é seu vestido de noiva, mas ainda é uma ocasião especial. Sentiu um senso de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Essas pessoas,
Dos sofisticados primos da cidade aos trabalhadores rurais calejados pelo tempo, eram sua família agora, unidas pelo seu amor por Wyatt e o dele por ela. Após o jantar, enquanto os convidados prolongavam o café e a sobremesa, Wyatt bateu em sua taça para chamar a atenção. A sala ficou em silêncio quando ele se levantou, seus olhos encontrando os de Emma do outro lado da mesa. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje à noite, começou ele, sua voz grave ecoando facilmente no celeiro. Amanhã, Emma e eu nos casaremos no prado ao sul, cercados pela terra que ambos amamos. Mas hoje à noite queria aproveitar um momento para dizer a vocês, dizer a todos vocês, o quão sortudo eu sou. Ele sorriu para Emma, que sentiu seu coração se encher de amor. Muitos de vocês estavam na igreja naquele dia em que pensei que minha vida havia acabado. Quando fiquei sozinho no altar, humilhado e de coração partido, um murmúrio percorreu a multidão. Era a primeira vez que Wyatt falava publicamente sobre o casamento fracassado. O que eu não sabia naquela época, continuou ele, é que não era um fim, mas um começo. O começo da jornada mais importante da minha vida. Porque se Victoria não tivesse me deixado naquele dia, talvez eu nunca tivesse aberto os olhos para ver a mulher extraordinária que estava bem na minha frente o tempo todo. Seu olhar encontrou o de Emma, seus olhos brilhando, de emoção. Emma me salvou, não com grandes gestos ou declarações dramáticas, mas com gentileza silenciosa, com refeições quentes deixadas na minha varanda, com seu cuidado gentil pelos animais e pela terra que amo. Ela me mostrou como é o amor verdadeiro. E amanhã poderei prometer passar o resto da minha vida tentando ser digno desse amor. Lágrimas escorriam livremente pelas faces de Emma agora. Lily, sentada ao lado dela, apertou sua mão com força. Então, espero que todos vocês se juntem a mim em um brinde, concluiu Wyatt levantando sua taça. A Emma, que nos lembra que às vezes os tesouros mais preciosos são aqueles que não vemos, até que a vida nos force a olhar com novos olhos. A Emma. O coro dos convidados levantando suas taças. Emma mal conseguia ver através de suas lágrimas enquanto se levantava para abraçar Wyatt, a sala explodindo em aplausos ao redor deles. Eu te amo, ela sussurrou em seu ouvido. E eu te amo, ele respondeu segurando-a perto. Para sempre. O dia do casamento amanheceu claro e perfeito. O tipo de manhã de outono nítida que parecia criada especialmente para novos começos. Emma acordou em sua antiga casa de campo, onde passara a noite seguindo a tradição. Uma última noite como Emma Hayes, antes de se tornar Emma Lawson. Lily já estava acordada, fazendo café e preparando tudo o que precisariam para o dia seguinte. O casamento só seria ao meio-dia, dando-lhes tempo de sobra para se preparar sem pressa. Ansiosa? Perguntou Lily, entregando a Emma uma caneca fumegante. Emma considerou a pergunta, pesquisando seus sentimentos. Não realmente, respondeu, ela surpreendendo-se com a verdade disso. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Lily sorriu, sentando-se ao lado de sua irmã no pequeno sofá da casa de campo. Estou tão feliz por você, Em, e tão orgulhosa. Você merece cada pedacinho dessa felicidade. Obrigada, disse Emma suavemente, encostando a cabeça no ombro de sua irmã. Por tudo. Por voltar para casa para ajudar. Por enfrentar Eleanor Winters. Por acreditar em mim e em Wyatt. É para isso que servem as irmãs, respondeu Lily, dando-lhe um abraço. Agora, vamos te arrumar para se casar com seu fazendeiro milionário. As próximas horas se passaram em um turbilhão de atividades. O simples vestido de noiva de Emma, um elegante vestido evasê com mangas de renda delicada, foi pendurado cuidadosamente na parte de trás da porta. Seu cabelo foi penteado em ondas suaves, com pequenas flores brancas entrelaçadas nele. Ela usava maquiagem mínima, apenas o suficiente para realçar sua beleza natural. Às 11h30, uma batida veio na porta da casa de campo. Lily abriu, para encontrar Tom, o padrinho de Wyatt, parado ali com um pequeno pacote. Do noivo, disse ele com um sorriso caloroso, entregando-o a Emma. Dentro,
Ela encontrou uma pequena caixa de veludo e um bilhete manuscrito. A caixa continha um par de brincos de pérola que combinavam com sua aliança de noivado, simples e elegantes. O bilhete dizia: "Minha querida Emma, em poucas horas, você me fará o homem mais feliz do mundo ao se tornar minha esposa." Quando olho para trás na jornada que nos trouxe até aqui, só posso me maravilhar com a minha cegueira por não tê-la visto antes. Mas talvez precisássemos daquele tempo, você para se tornar a mulher forte e incrível que você é, e eu para aprender o que realmente importa na vida. Prometo passar todos os dias mostrando o quanto te amo, o quanto te valorizo, o quanto preciso de você ao meu lado. Te vejo no prado. Serei aquele que tentará não chorar quando você caminhar em minha direção. Todo o meu amor. Wyatt Emma agarrou o bilhete ao seu peito, as lágrimas ameaçando transbordar. Não ouse chorar, alertou Lily, aplicando cuidadosamente os toques finais na maquiagem de sua irmã. Pelo menos não até a cerimônia. Com uma risada chorosa, Emma acenou com a cabeça, colocando os brincos de pérola com dedos trêmulos. "Estou pronta", disse ela suavemente. "Estou pronta para me casar com ele." O prado ao sul havia sido transformado para a ocasião. Um simples arco havia sido construído onde o casal ficaria, decorado com flores silvestres e videiras trepadeiras. Fileiras de cadeiras estavam dispostas em semicírculo, cheias de convidados, vestidos com suas melhores roupas. Os equipamentos agrícolas haviam sido removidos, e a vista distante de campos ondulados e da velha árvore de carvalho que marcava o limite da fazenda fornecia um cenário natural mais bonito do que qualquer igreja ou local chique poderia oferecer. Wyatt estava sob o arco, bonito em um terno escuro, seus olhos varrendo o caminho que levava da casa principal ao prado. Tom estava ao lado dele, oferecendo apoio silencioso. O ministro local, que conhecia Wyatt desde criança, esperava com um sorriso gentil, pronto para começar a cerimônia. Um silêncio pairou sobre a reunião quando a música começou a tocar. Não a marcha nupcial tradicional, mas uma melodia folclórica simples, tocada por um dos trabalhadores rurais em um violão acústico. Lily apareceu, primeiro, caminhando lentamente pelo corredor em um vestido cor de trigo maduro, carregando um pequeno buquê de flores silvestres. E então, lá estava Emma. Ela caminhou sozinha, sem pai para entregá-la, mas ela não sentiu a falta. Ela se moveu com confiança silenciosa, seus olhos fixos em Wyatt, seu coração tão cheio de amor que ela pensou que poderia transbordar. Ao se aproximar, ela viu os olhos de Wyatt se encherem de lágrimas, exatamente como ele havia previsto, em sua nota. Seu rosto continha tanto amor, tanta admiração, que Emma sentiu como se fosse a mulher mais bonita e preciosa do mundo. Quando ela o alcançou, ele tomou suas mãos nas suas, sua voz, um sussurro apenas para ela. "Você está deslumbrante." "Você também está", ela sussurrou de volta, apertando suas mãos. O ministro começou a cerimônia, suas palavras os envolvendo enquanto eles estavam juntos, presos em uma bolha de alegria que parecia separá-los do resto do mundo. Quando chegou a hora dos votos, Emma falou do fundo do seu coração, sua voz clara e firme apesar de suas emoções. "Wyatt, prometo te amar fiel e completamente por todos os dias da minha vida. Prometo ficar ao seu lado em todos os desafios que enfrentarmos, celebrar suas vitórias como minhas, confortá-lo na tristeza e crescer com você em todas as estações de nossas vidas juntos. Você é meu coração, meu lar, meu tudo." A voz de Wyatt estava embargada pela emoção enquanto ele fazia suas próprias promessas. "Emma, você entrou na minha vida quando eu estava perdido nas trevas, e com sua força silenciosa e bondade ilimitada, você me mostrou o caminho de volta à luz. Prometo te valorizar sempre, te proteger, te apoiar e te honrar. Prometo ser o homem que você merece, fiel, honesto e verdadeiro. Você é o amor que eu nunca esperava, mas sempre precisei, e passarei o resto da minha vida agradecendo a Deus por ter te trazido para mim." Eles trocaram alianças, a dele uma simples faixa de ouro, a dela desenhada para complementar sua aliança de noivado, e quando o ministro os declarou marido e mulher,
Wyatt a puxou para um beijo que falava de promessa, paixão e para sempre. Convidados explodiram em aplausos enquanto os recém-casados se viram para enfrentá-los. Mãos unidas firmemente, rostos radiantes de felicidade. Senhoras e senhores, anunciou o ministro, apresento a vocês o Sr. e a Sra. Wyatt Lawson. A celebração que se seguiu foi tudo o que Emma havia sonhado. Alegre, relaxada, cheia de risos, música e boa comida. A festa da colheita e a recepção de casamento se misturaram perfeitamente, com trabalhadores rurais e suas famílias comemorando ao lado dos sócios comerciais e parentes de Wyatt. Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre as festividades, Wyatt levou Emma para o centro da área desimpedida que servia como pista de dança. "Posso ter esta dança, Sra. Lawson?" perguntou ele com um sorriso que ainda fazia seu coração vibrar. "Você... pode sim, Sr. Lawson", respondeu ela entrando em seus braços. Enquanto eles se balançavam juntos ao som de uma melodia lenta e doce, Wyatt inclinou-se para sussurrar em seu ouvido. "Você está feliz, Emma?" Ela olhou para ele, seu coração tão cheio que parecia impossível conter tudo o que sentia. "Mais do que eu jamais imaginei ser possível", respondeu ela sinceramente. "E você?" "Mais feliz do que mereço", disse, ele e seus braços se apertando em volta dela. "Obrigado por me amar, por me salvar, por me fazer o homem mais sortudo do mundo." "Nós nos salvamos um ao outro", Emma corrigiu gentilmente. "E continuaremos nos salvando um ao outro todos os dias pelo resto de nossas vidas." Enquanto os últimos raios do pôr-do-sol douravam o prado em tons de ouro e âmbar, a humilde garota do campo e seu marido fazendeiro milionário continuaram sua dança, cercados pela terra que amavam e pelas pessoas que haviam testemunhado. Sua jornada da dor de coração à felicidade. Sua história não era um conto de fadas. Era melhor. Era real. Construída em valores compartilhados, respeito mútuo e o tipo de amor profundo e duradouro que cresce mais forte a cada dia que passa. Juntos, eles haviam encontrado o que muitos buscam por toda a vida. Um amor que vale a pena esperar. Um amor que vê além da superfície até o verdadeiro coração interior. E quando a noite caiu sobre Lawson Acres, as estrelas aparecendo, uma a uma no céu aveludado acima, Wyatt e Emma Lawson sabiam com absoluta certeza que este era apenas o começo de sua maior aventura.